O universo masculino é muito mais abrangente do que imaginamos. A saúde sexual reflete no bem-estar físico e mental do homem. Por isso é importante estar com as funções biológicas equilibradas. No decorrer da vida, é natural que possam surgir alguns problemas, especialmente no que diz respeito à alteração hormonal e ao desempenho sexual. A busca por um especialista é imprescindível. E para explicar melhor sobre este assunto, eu vim conversar com o Dr. Nívio Pascoal Teixeira, que é andrologista especialista em medicina sexual e reprodução humana. Muito obrigada, doutor, por participar do Viver Bem. Estamos sempre à disposição. Essas conversas com o público para orientação são sempre muito interessantes. É um assunto que desperta muito interesse por parte dos pacientes, mas existe muito tabu ainda, existe muito preconceito, existe muita vergonha em se conversar sobre isso. Eu gostaria que o senhor começasse explicando sobre o que é a andrologia e por que é tão importante para os homens a consulta com um especialista nesta área. Historicamente, a andrologia foi uma área da medicina que começou a se desenvolver no início dos anos 80, quando a sexualidade passou a ser avaliada de uma maneira mais abrangente dentro da medicina. Nessa fase inicial, a andrologia era dividida entre os endocrinologistas, entre os cirurgiões vasculares e entre os urologistas. Com o desenvolvimento e conhecimento maior da sexualidade, essa área ficou aos cuidados dos urologistas e é uma subespecialidade dentro da urologia que visa tentar entender a sexualidade masculina. Algumas pessoas chamam de ginecologista dos homens, porque nós tentamos desvendar os mistérios da ejaculação, da ereção, do desejo sexual e da fertilidade do homem. A medicina ela reflete muito os anseios, os desejos da sociedade de uma maneira geral. A sociedade tem como dogma que fertilidade é função da mulher e sexualidade é função do homem. Então se conhece muito mais sobre como funciona o desempenho sexual masculino e muito pouco como funciona a sua fertilidade. Se conhece muito bem como funciona a fertilidade feminina e se conhece muito pouco da sexualidade feminina. Nós temos o famoso Viagra, que teve um papel muito importante no descobrimento da sexualidade masculina desde 98. E nós não temos um Viagra feminino desde então. Nós temos o anticoncepcional feminino para evitar a fertilidade desde os anos 60 do século passado. E não temos ainda um anti-fertilidade específico para o homem. Isso é reflexo da sociedade. Quais os principais problemas que os homens trazem ao seu consultório, doutor? Isso está muito relacionado com a faixa etária desses homens. Pacientes jovens normalmente nos procuram por ejaculação precoce. Pacientes da meia-idade normalmente nos procuram por diminuição do desejo sexual. E pacientes já de uma idade um pouco mais avançada por problemas diretamente quanto à ereção que eles têm. Claro que isso não é matemático, mas funciona mais ou menos assim. Na entrevista com o Dr. Agnel, conversamos sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Como a andrologia atua e orienta os homens nestes casos? Penso que a grande mensagem nesse momento é que nós temos que separar próstata de ereção. Os tratamentos para o câncer de próstata, radioterapia, a cirurgia, eles não levam a problemas sexuais. A exceção é esses pacientes ter algum tipo de problema, diminuir a qualidade da sua ereção, diminuir o seu desejo sexual. Isso é uma exceção. A absoluta maioria dos homens vão fazer a sua cirurgia, vão fazer a sua radioterapia e vão manter o seu desempenho sexual como era antes dessa cirurgia. É muito importante que os homens tenham esse conhecimento e é importante de saberem que, diferente de uma grande parte de cirurgias ou de radioterapia, os problemas
quando acontecem, eles vão acontecer imediatamente após esse tratamento e vão se recuperar com o tempo. Há necessidade de que haja a recuperação para esses pacientes. Então, fazermos uma cirurgia de próstata hoje e querer que em um mês volte a sua ereção, também é uma exceção. Agora, fazermos essa cirurgia de próstata hoje e aguardarmos um ano, a maior parte desses pacientes vão ter retornado ao seu desempenho sexual absolutamente normal. Então, tem que respeitar esse período de recuperação, porque o corpo precisa deste tempo, da mesma forma de quando fazemos qualquer outra cirurgia, não é mesmo? O Dr. Agnel, que é quem faz a parte de uro-oncologia aqui, o seu grupo dentro da Oromed, tem uma expressão que é muito importante. Todo procedimento cirúrgico tem duas fases. A fase que é feita pelo cirurgião dentro do centro cirúrgico, e a fase que é feita pela natureza após essa cirurgia. Isso é muito importante que as pessoas tenham em mente. A natureza vai fazer com que a recuperação desse homem lhe traga novamente seu desempenho sexual de uma maneira normal, absolutamente normal. Eu imagino que o homem fica com essa preocupação, inclusive muitos acabam não fazendo os exames de PSA e toque retal, porque tem medo de descobrir algum problema ou de ter alguma complicação depois. Existe esse grande fantasma. A força do homem está no seu desempenho sexual. Isto não significa que ele tenha que ter relação diariamente, mas que ele tenha a segurança emocional de que, quando ele quiser ter uma relação, ele vai ter um desempenho adequado. A próstata é frequentemente associada a uma perda desse desempenho sexual. Só que isso não é verdadeiro, isso é cultural. É muito mais fácil para o homem contar vantagem do que assumir os seus riscos, os seus fracassos. A próstata, ela passa a funcionar nesse momento como uma justificativa de um possível fracasso já anterior ou de um possível desinteresse dentro da atividade sexual. Percam o medo. A cirurgia, o tratamento do câncer de próstata não vai alterar, na sua absoluta maioria das vezes, o seu desempenho sexual. Eles vão voltar a ter o desempenho que eles tinham antes da cirurgia. Isso é muito importante que os homens tenham essa segurança e essa tranquilidade. Doutor, com o avanço da idade, é natural que o homem vá baixando a sua taxa hormonal. Muitos homens entram em depressão, inclusive nessa fase. Mas este problema que é mais de ordem hormonal, então cabe ao andrologista resolver. Faz parte do envelhecimento masculino o declínio da produção dos seus andrógenos, seus hormônios sexuais. As mulheres, 100% delas, após a menopausa, elas vão cessar a produção da testosterona, do estradiol, que são os hormônios femininos. Os homens não. Os homens talvez cessem totalmente a sua produção de testosterona se vivermos até os 140 anos. O testículo ele passa a diminuir a sua capacidade em torno de 1% ao ano a partir dos 40 anos de idade. Então, é normal que um homem ao redor dos 50, 1 em cada 5, 1 em cada 4 ao redor dos 60, 1 em cada 3 ao redor dos 70, precise de alguma reposição hormonal. E os sintomas da reposição, da carência hormonal, eles são muito semelhantes aos sintomas da depressão. Nós, homens, quando procuramos um médico com essa carência hormonal, nós levamos muito em consideração o nosso desempenho sexual. As parceiras desses homens, elas levam muito mais em consideração as alterações de humor desse homem. Ele passa realmente a ficar depressivo e agressivo. Ele é aquele homem ranzinza. Isso é bastante comum com a reposição hormonal. E como esses sintomas são muito semelhantes aos da depressão, muitas vezes eles são confundidos. Então é muito importante que um homem que está fazendo uma avaliação de depressão faça a sua dosagem hormonal. A baixa de testosterona vai levar a um quadro de depressão e esse tipo de depressão não vai melhorar com o uso do antidepressivo sem que haja uma reposição desses hormônios também. Então, há uma singularidade muito próxima entre depressão e perda hormonal. Bom, vamos falar um pouco sobre os problemas nos adolescentes, como, por exemplo, a ejaculação precoce.
muitos têm preconceito de procurar ajuda. Eles pensam, será que eu já estou com algum problema nessa idade? Eu não sei, mas eu acho que existe ainda mais preconceito quando eles são mais jovens do que quando eles estão com uma idade mais avançada. Karen, eu creio que não seria preconceito, eu creio que seria vergonha realmente quanto ao seu desempenho. A sexualidade dos adolescentes, de uma maneira, dos homens jovens, das mulheres jovens, mudou muito. Hoje a mulher, ela quer uma relação sexual de qualidade. Ela não aceita simplesmente ter uma relação para que o homem se vanglorie disso. E isso então acaba trazendo uma insegurança para esses meninos. É muito importante, e é isso que eu gosto muito de esclarecer com eles, que o início da vida sexual de um homem, ela é conturbada, é difícil no sentido de que existe uma cobrança muito grande para que ele tenha um desempenho adequado, mas ao mesmo tempo ele não sabe o que é um desempenho adequado. Tudo o que a gente fez na vida sempre teve um tutor. Foi para andar, foi para falar, foi para escrever, foi para fazer xixi, foi para fazer cocô, mas nunca tivemos um tutor para nos ensinar a ter sexo. Nas gerações mais antigas, o pai levava o menino para ter relação com uma prostituta, que acabava sendo uma relação totalmente errônea, porque não existia nenhum tipo de relação propriamente dito, era mais sexo por sexo. A ejaculação precoce, ela atormenta o jovem no início porque ele está aprendendo a ter a relação. Se ele encarar isso como uma fase de aprendizado, certamente isso logo vai ser solucionado. Porém, quando isso gera insegurança, cada vez essa ejaculação vai ser mais problemática e aí é que nós precisamos realmente intervir para cortar esse ciclo vicioso e daí então que ele possa exercer sua sexualidade de uma maneira muito mais ampla. Seria mais uma questão baseada no autoconhecimento, dele se conhecer melhor? Sem dúvida nenhuma. Bom, doutor, eu gostaria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre reposição hormonal, que é super importante também para os homens. A reposição hormonal é qualidade de vida. Agora, é muito importante nós diferenciarmos terapia de reposição hormonal, ou seja, repor hormônio naqueles homens que têm necessidade, que não estão produzindo ou que têm alguma falha, e diferenciar de suplementação hormonal, que é aquela situação onde se aumenta os hormônios do homem para que ele tenha um desempenho melhor na academia, para que ele tenha um desempenho melhor no seu ganho de força muscular. Isso, na realidade, é terapia de reposição estética e não reposição hormonal. É muito importante que a reposição hormonal é medicação. Então, nós estamos submetendo esse homem à possibilidade de uma série de efeitos colaterais. E o que mais me preocupa é o excesso de uso de hormônios, principalmente aqui na nossa região, no segundo semestre do ano, quando os homens querem se preparar para o verão. Essa reposição hormonal pode levar a uma situação extremamente séria para esse tipo de jovem, que é a impossibilidade de ter filhos. 95% dos homens, quando estão usando reposição hormonal nessa situação, eles vão estar inférteis. E, quando termina essa reposição, muitos deles vão se manter inférteis, ou seja, vão fazer uma reposição hormonal estética hoje e daqui a alguns anos, quando quiserem ter filhos, não vai ser possível. Então, terapia de reposição hormonal é muito importante. Suplementação hormonal fica-se de lado. Bom, doutor, eu quero agradecer por suas informações super importantes e contribuindo com o Viver Bem. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Obrigado também. Eu espero que vocês tenham gostado do programa Viver Bem de hoje. Lembrando que o programa vai ao ar todos os sábados a partir do 12h30, com reprise nas terças-feiras a partir das 16h30. Então eu espero você na próxima semana. Até lá! Oferecimento NS Beauty, o segredo da beleza. Seven, produtora audiovisual.